E eu não tenho nem o que maquiar, irmãos. Comigo não tem maquiagem. Não existe maquiagem comigo. Não tem nada enrolado comigo, não. Eu fui criado em orfanato, sem pai e sem mãe. Eu não tive pai nem mãe. A minha vida sempre foi aos trancos e barrancos, procurando um lugar nesse mundo para poder me adaptar. Espírito maligno! Pois bem, meus amigos, além do meu cabelo estar um pouquinho grande, que muita gente está questionando lá na outra rede principalmente, tá na hora de cortar o cabelo, Zaio. Além do meu cabelo estar chamando a atenção, o que está chamando a atenção também em Joinville é o vitimismo que o pastor, o apóstolo Ailton, da Igreja Catedral Imagem e Semelhança, fez na quinta-feira última, e um áudio que eu vou mostrar para vocês, tanto o vídeo quanto o áudio, onde ele se vitimiza, contrariando o que ele falou no último vídeo junto com a sua esposa, que, diga-se de passagem, a sua esposa, né, muito bem produzida, casaco de pele, passando uma ideia que para mim ficou claro que o negócio no casamento deles ali não é do jeito que você imaginava, não. Alguma coisa obscura acontece e não é de hoje. Lembrando que ela também foi amante dele quando ele veio para Santa Catarina, isso há 20 e poucos anos atrás. Ele largou a antiga esposa para ficar com essa que apareceu no vídeo e agora, pelo que aparentou, estava largando, ou vai largar, ou talvez não, mas estava trocando a esposa aí por um amante também. Há 3 anos, que fique claro isso. E no vídeo, ela fala de perdão, que tem que perdoar mesmo, né? Afinal, quem vai bancar o luxo? Que a maioria das esposas de pastores desse nível, né, se sujeitam à humilhação, no caso igual ela ali, aparecer do lado para salvar a bufunfa, meus amigos. É uma igreja que foi levantada com visão de arrancar dinheiro, sem contar os processos sobre lavagem de dinheiro, que ainda, ele diz que já foi, né? O Ministério Público já deu ok, inocentou ele, mas não, ainda anda o processo, ele está sobre andamento na justiça. E ele no vídeo também deixa claro que tem que haver perdão e que vai se humilhar, só que não era a intenção desse cidadão vir ao público e reconhecer. Afinal, são 3 anos, se tivesse intenção, tinha vindo muito tempo atrás. A verdade é que o povo se manifestou e parabéns àquele irmão que estava com o pendrive, né, na mão, com as provas, que foi o que nós apresentamos no vídeo anterior. E se você não me acompanha lá no Telegram, corre lá porque eu vou colocar lá também. Parabéns a esse povo que se levantou, só que tem muita gente que está do lado dele, dizendo que ele tem a segunda chance, é um casamento, a esposa tá certa, tem que perdoar. Em outras palavras, claramente tentando normalizar um caso extraconjugal, uma traição, normalizar o adultério. Agora você imagina o nível espiritual, o nível de comprometimento dessa igreja. Então eu peço para você, deixa o seu like no decorrer do vídeo, seu comentário também ajuda muito, ajuda a divulgar nos grupos de WhatsApp, você de Joinville, Santa Catarina, enfim, quem conhece cidadão, que eu acredito que tem mais tatu na toca, como diz o paranaense. E olha só o que aconteceu na quinta-feira, antes do domingo. Ele não tinha intenção de confessar, mas se vitimizar. Isso aqui aconteceu numa chácara chamada Rancho dos Profetas, né? Alguma coisa nesse sentido. Dá uma olhada. Me colocou, né, na terra, lógico, mas desde que eu conheci o Ailton, porque vamos esquecer um pouco o apóstolo, que as pessoas só sabem falar no apóstolo, na profecia, no que ele tem para entregar. Vamos lembrar um pouco do ser humano que ele é, da pessoa que ele é, né? Que ele também precisa disso. E eu não vinha. Eu falei, me leva lá e me deixa subir no altar para falar, né? Que ele afetou alguém dando uma carona para uma pessoa, e se fosse alguém que estivesse precisando da carona, tivesse alguém morrendo, algum pastor aqui se negaria a carona? A gente se negaria? E que homem que ele seria se ele negasse uma carona? Independente da situação. Cara, deu uma carona, várias caronas, né, cara? Viagem até para Gramados foi dado carona. Cara, uma carona com a mulher dirigindo. Pelo amor de Deus, velho. Acho assim, se o pastor sabe, se a esposa sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, se sabe da carona, aonde está o pecado? E quem aqui é alguém para condenar alguém? Então, acho que se a igreja hoje está cheia,
é sinônimo de que estão com ele, e não só pela profecia, Mas era outro pregador que ia pregar. Não. Deus sabia que o senhor está aqui, apóstolo. Deus não falha. A gente pode deduzir N coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. E outra coisa, o senhor não é covarde, o senhor está aqui, né? Então o senhor deu a sua tapa a cara para bater. Aconteceu um episódio essa semana de minha mãe procurar uma igreja e um pastor. Não sei se é igreja nem se é pastor, se é um buraco. Respeito todas as denominações, macumba, seja o que for. Saiu da catedral aquele cidadão. E ele foi falar da minha pessoa, do que eu sou dentro dessa igreja, do que o apóstolo é na minha vida. Só que aí ele teve que se colocar no lugar dele, né? Porque ele não tem exemplo algum e referência para falar sobre qualquer coisa. E eu coloquei ele no lugar dele. Então, o que está acontecendo é isso. Deus sabe, as pessoas sabem, capeta sabe, os inimigos sabem que ele vai ter a igreja dele. O que eles querem? Difamar, destruir, colocar para baixo, colocar a doença, né? Tentaram na macumba separar ele e a bispa, não conseguiram. Colocaram a doença dela, não mataram e não vão matar. E agora estão querendo colocar vergonha, mas também não vão conseguir. Porque eu tenho certeza que Deus vai colocar muito mais fogo e vai sair muito mais bênção e vitória através da vida dele. Tenho certeza. Obrigado. Obrigado, irmãos. Os irmãos, tomem assento em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que... O Fernando vai melhorando aqui para mim. Confesso para os irmãos que... eu não tenho nem o que dizer e eu não tenho nem o que maquiar, irmãos. Comigo não tem maquiagem. Não, olha só as ideias, cara. Pois é, não tem nada maquiado. Só que se não fosse o povo, a maquiagem não tinha caído, né? Agora ele vai se vitimizar. Não existe maquiagem comigo. Não tem nada enrolado comigo, não. Eu fui criado em orfanato, sem pai e sem mãe. Eu não tive pai nem mãe. A minha vida sempre foi aos trancos e barrancos, procurando um lugar nesse mundo para poder me adaptar. Nunca foi de graça. Lembrando que isso aqui foi o dia 27/6/2025. Hoje estourou a bomba dia 29. 27, 28, 29. 3 dias atrás ele estava com esse discurso aqui tentando limpar sua barra, sua imagem. Mas mal sabia o povo, né, os demais, que o vídeo não era de uma carona. É aquele vídeo, se você não viu, está no último, um vídeo antes desse aqui. Só procurar aí, você vai entender o que aconteceu de fato. Mas olha o que ele fala aqui no tal do Pão Diário. Muito bom dia a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, eu tenho um pronunciamento para fazer para a igreja no domingo. Domingo eu convido todos os membros da Catedral Imagem e Semelhança, repito, membros e não visitantes. Os visitantes que quiserem vir, bem-vindos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pessoas de outro ministério que quiserem vir, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, tá? Para a glória de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Já é bem verdade que nas redes sociais estão aí pulverizando o meu nome, mostrando fotografias ao meu respeito, mas ninguém se interessou em procurar qual é a fonte. Quem é a fonte que está fazendo isso? De onde vem? Porque até então, quem está me acusando, me condenando, quem colocou um espião atrás de mim para me investigar, até agora não se apresentou, não se posicionou. O telefone que essa pessoa usa para poder me atacar é um telefone lá do Reino Unido, que a gente também foi investigar, e a gente não sabe de quem é, quem não tem como. Por enquanto... Agora, no domingo que passou, apareceu o povão, né, cara? Não era só um espião, só um perseguidor. Achar quem são essas pessoas que estão fazendo isso. Agora, se alguém me perguntar, o senhor sabe quem está fazendo? Eu não vou dizer que sim
e também não vou dizer que não, tá? Porque eu tenho 2 joelhos e eu estou orando e o Senhor está me trazendo visões, revelações. Cara, é muito cinismo, velho. Ele está tentando convencer o povo que aquilo ali é só perseguição. Ele não contava com o que aconteceu no domingo, que está o maior escândalo dentro de Joinville. Alguém também me pergunta, apóstolo, isso aí que estão colocando nas redes sociais, vocês estão falando, o senhor falando ao teu respeito, é verdade ou é mentira? Então você vai ouvir da minha boca agora, da minha boca, da boca de terceiros, você não sabe o que circula, o que falam. Eu estou falando da minha boca. Não, não é verdade. Não é verdade o que estão falando de mim, não é verdade. Tem fotos aí, tem vídeo. Eu simplesmente, se alguém quiser me julgar por esse fato, me julguem então. Eu dei uma carona para uma serva de Deus que eu tenho um carinho. Eu vou te xingar em hebraico, tá? Caracas, mano, uma serva de Deus deu carona várias vezes, inclusive uma delas Londrina, Curitiba e Gramados, pagando hotel com o dinheiro do povo. Meu amigo, é uma carona e tanto, não é verdade? É muita cara de pau, né, cara? Isso aqui, ele estava fazendo convite, olha só o nível, ele não tinha, teve alguém que criticou o vídeo meu anterior dizendo que, né, como assim, se ele reuniu o povo para confessar, não, ele queria, olha o convite dele aqui, ele fez esse convite para o povo estar na igreja para ele falar exatamente o que ele está falando, em outras palavras, negar, dizer que é perseguição, porém o povo se levantou, meu amigo, e quando o povo se levanta, com provas principalmente, não existe, cara, quem resista. A verdade veio. Você está entendendo o que ele tentou fazer? Ele ia enfatizar na tentativa, como aqui no áudio, de dizer que não é verdade, não era verdade tudo que estava sendo exposto. Muito grande pela família desta pessoa, tenho um amor muito grande por essa família, não quero expor essa família, não vou expor essa família, tá? Mas é o carinho que eu tenho por essa família, é o amor, é aquilo que eu disse. É um carinho e um amor pela família, né? Por uma pessoa da família, a novinha, há 3 anos. Sempre falei, fui criado no orfanato, sem pai, sem mãe, sempre dediquei a minha vida a amar as pessoas, fazer amizade, porque sempre existiu uma certa carência de me afeiçoar uma família aqui, uma família lá. Todas as vezes que eu viajei pelo Brasil, que eu caminhei por este país, eu sempre adotei famílias. Eu sempre fui para casa de pessoas. As pessoas diziam, você quer ficar em hotel ou você quer ficar no meio da nossa família? Eu preferia ficar no meio da família, por quê? Porque eu nunca tive uma. Então Deus me deu a minha família, que é os meus filhos, né? Deus me deu um casamento, mas não é suficiente, né? Precisa arrumar carinho por fora. Eu viajando pelo Brasil, eu sempre me afeiçoei, porque eu sempre fui muito carente nessa situação. Essa é a minha palavra. Eu estou dando à Igreja de Jesus Cristo, ao povo de Deus, a minha palavra. Fotos não fala, vídeos não fala, eu estou falando. E aí, covardemente, esse covarde e essa covarde, tá? Porque Deus tem falado comigo. Covardemente colocaram um espião para me fotografar, para me ir e vir, tá? Criando invenções, falando coisas que não tem nenhum sentido para mim e que não é verdade. Então, meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo. Você acha que ele ia contrariar esse discurso no domingo à noite? Você não entendeu a revolta do povo? Eu estou enfatizando isso porque teve alguns que disseram que ele reuniu a igreja, Zaio, para confessar. Não, ele não reuniu para confessar. Aqui é um áudio que ele convoca para o povo ir na igreja para ele firmar essas palavras. Que era carona, que ele tem um amor por uma família, né? Só há 3 anos saindo com a filha, né? Que faz parte dessa família. Eu estou sendo atacado mais uma vez, estão me bombardeando mais uma vez,
passei por acusações, porque nós temos também negócios, nós temos outros negócios, outros ramos de atividade, passei por acusações, coloquei advogados para me defender. Outros ramos de atividade. Aí você explica, cara, um pastor andar com uma Mercedes avaliada em quase, ou talvez $500 mil, não lembro, eu vi o valor agora, não lembro os detalhes, mas quase $500 mil. Lembrando que esse pastor também foi denunciado em 2021 por fazer propaganda eleitoral dentro da igreja. Ele foi denunciado também por lavagem de dinheiro, ocultação de bens. Eu já deixei isso claro. E ele já estava se justificando também. Então não é perseguição, é porque tem um e outro que não gosta. Meu amigo, é coisa errada, é a vida torta. É casamento que não existe, é uma figura de um apóstolo auto-intitulado que não existe, é um homem de Deus que você enxerga de capa branca, mas não existe. O que existe é um adúltero, um cara sem compromisso com aquilo que diz ser o evangelho. Olha o que ele segue dizendo. Consegui obter a minha vitória perante a justiça, perante a lei dessa terra e diante de Deus, porque Deus me deu vitória, Deus me honrou. Agora estou passando por mais essa tribulação. Tem um processo que segue em andamento ainda, tá? Estou passando por mais essa situação, em nome de Jesus, mas o que eu vou fazer? Qual é o meu posicionamento? Meu posicionamento é continuar pastoreando, meu posicionamento é continuar pregando o evangelho, meu posicionamento é continuar fazendo a vontade de Deus. E eu repito para todos aqueles que são membros da Catedral Imagem e Semelhança, até alguns que já saíram, que até estão falando coisas que não devem, perseguindo pessoas que não merecem, fazendo, né? Agora é a seta, né? Agora é o diabo, agora é a fúria do inferno, né? Então, como eu disse, pregando, eu não sabia de nada, eu estava pregando e eu usei até a expressão, né? Pau que dá em Chico também dá em Francisco. E essa é a grande verdade, porque tem pessoas que vieram para essa igreja, receberam milagres, receberam cura divina, foram abençoados financeiramente, né? Pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu estive lá como um canal, como um profeta, jejuei, orei, clamei a Deus por essas pessoas e agora parece que passou um apagão, né? Perceba agora que a culpa é do povo, tá? É isso que ele está tentando fazer, reverter a situação. O culpado é o povo. Passou um apagão e agora só pedrada, é só paulada. Pessoas que congregaram comigo há quase 10 anos, há mais de 10 anos, menos de 10 anos, né? Estão me atacando, me ofendendo, acreditando, me agredindo, se levantando, mas esqueceram daquele momento, daquela hora. Ora por mim. Por que será, cara? Porque o povo não é bobo, meus amigos. Um tipo de ser desse subestima a inteligência do povo, acha que o povo não tem percepção das coisas que acontecem, até mesmo da mudança de personalidade dele. E aí o povo se afasta, viram perseguidores. E ele a vítima. Isso é claramente a atitude de um pastor lobificado. Lobos do evangelho. Me ajuda em oração, né? Minha família precisa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha empresa, meus negócios, ora por mim, para isso, para aquilo. Aí eu servi. Aí eu servia para tudo isso. Agora, não me deram direito de me defender, se reuniram, fizeram reuniões por aí, tá? Fizeram reuniões, se reuniram, eu fui julgado, eu fui condenado sem direito de defesa. Isso também está na glória, isso também está no céu, está registrado diante de Deus, e todo mundo colhe aquilo que planta, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, essa é a minha palavra aqui hoje nesse pão diário. Se alguém quiser, que congrega comigo, como eu ouvi da boca de um pastor ali agora, né? Amigos abandona, filho não abandona o pai. Amigos pode te deixar, apóstolo, mas seus filhos não vão te deixar. Então, eu acredito muito na palavra que saiu da boca de um dos nossos pastores aqui, e eu estou nessa condição, eu estou nessa situação. É a minha palavra contra a palavra desses covardes, dessas pessoas covardes que estão me atacando sem me dar o meu direito de me defender. Então, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, igreja do povo de Deus, fica aí no seu coração, fica aí na sua consciência, em
me julgar, ou me absolver, ou me condenar. Lembrando mais uma vez que tudo isso ele falou com essa empolgação e eloquência dia 27/6/2025. No domingo, ele tentou manter isso aqui em cima do púlpito e o povo não aceitou. E aí apareceu com um jeitinho mais humilde, uma voz mais serena, juntamente com a esposa, em outras palavras, se justificando, mas confessando e tentando, né, principalmente ela, normalizar adultério. Porque tem que perdoar. Afinal, quem vai pagar a fatura no final do mês do cartão, né? Ou congregar junto comigo, ou ir procurar uma outra igreja para servir a Deus. Eu estou com a minha consciência em paz, eu estou em paz com Cristo, estou em paz com minha família, com meus filhos, eu estou em paz. Então, meu irmão, é a minha vida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fica aí a minha palavra dada nesse pão diário para me defender também. Por quê? Porque estão me lançando aí nessas internets, eu não sei falar porque eu não manjo muito disso, nesses programas aí da cidade, que tá chegando na mão de um, de outro. Então, meu irmão, fica aí com o que você recebe de anônimos, de pessoas que não têm coragem de se apresentar e de se colocar. Sou eu quem te mandei perseguir, sou eu que paguei um investigador para te investigar, para te fotografar, para te filmar, sou eu que coloquei um espião atrás de você, sou eu quem estou usando esse número lá da Inglaterra, sei lá da onde, para poder detonar com a tua vida. Então, essa pessoa, ela não tem essa coragem de se apresentar para mim, de se mostrar para mim, mas está detonando aí com o meu ministério, detonando com a minha vida, não está respeitando a inocência dos meus filhos, não está respeitando a inocência. E os 3 anos que ele saiu com a amante, 3 anos, tá? Ele estava respeitando a inocência dos filhos, da família. Quando o negócio vem à tona, aí é o outro que está desrespeitando a família dele. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui é falta de ser homem, de vergonha na cara. Esse tipo de gente aqui é o que eu falo sempre. Isso aqui é tudo, menos pastor, menos líder e menos um homem responsável com a sua própria casa, a sua própria família. Porque quem é responsável é homem, ele honra principalmente a esposa e os filhos. Mas aqui a culpa agora é de quem trouxe à tona o assunto. E o escândalo não é quem traz à tona. O escândalo não é de quem denuncia. O escândalo vem através das atitudes de um ser que se diz ser homem de Deus. O imoral que, em nome da fé, viveu esse tempo todo na tentativa de enganar. Só que caiu a casa. Não está respeitando a inocência da igreja, o coração da igreja, o povo de Deus, não está respeitando. É um carrasco, é um mau caráter, é uma mulher mau caráter. Eu sei, Deus fala comigo, eu sei quem são, Deus falou comigo, eu estou em silêncio, estou orando, estou buscando a Deus, está tudo nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Eu vou confiar em Deus, eu vou orar, vou buscar Deus, vou confiar no Senhor, estou por aqui, estou na presença de Deus, e essa é a minha palavra para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico com Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Essa é a minha palavra, a minha palavra. Se alguém que me conhece, que congrega comigo, se alguém que sabe realmente quem eu sou, vai acreditar na minha palavra. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E o pior ainda é que tem gente que está idolatrando ele, cara. Como você viu aí no primeiro vídeo que eu mostrei. Pessoas que, por ter sido agraciado por Deus de uma cura, alguma coisa ou outra, ainda saem em defesa, ao invés de ficarem, né, na retaguarda, esperando para ver até onde vai. Mas não, sai comendo cru e no final passa vergonha junto. Cadê os defensores desse pastor agora? O semideus, né, chamado apóstolo, estava falando a verdade realmente, como aqui no áudio? E o vídeo confessando, será que ele está sendo sincero também? E eu deixo um alerta para você. Cuidado com quem sempre se sai como vítima. A pessoa que se sai como vítima o tempo todo fica com o pé atrás porque não é confiável.
E eu vou encerrar o vídeo lendo o que eu recebi agora à tarde, que diz assim, ó, Zion, Joinville está tenso. Muitos novos convertidos desanimado com o escândalo do charlatão apóstolo Ailton. E ainda na sexta-feira, na chácara, que é o vídeo que eu mostrei para vocês, da igreja, uma chácara da igreja, que se chama Rancho dos Profetas, ele agiu de forma cínica. E o pior, tem gente que idólatra, trata ele como Deus. No vídeo do perdão, a tal esposa parece abalada. Eu não sei, mas para mim parece que ela está mais envergonhada do que abalada. Passou uma ideia de que parece que ela já sabia, né? Ela até fala que recebeu tudo, mas ela sabia na questão que eu me refiro que ele não é um cara confiável. Até porque deixou a outra esposa para ficar com ela. Segundo as informações, essa é a história dele. Mas antes de casar com ele, no vídeo de perdão, a tal esposa parece abalada. Mas antes de casar com ele, eles foram amantes em São Paulo. Que triste. E você, o que você acha disso tudo? Deixe seu comentário aí embaixo, por favor. E eu deixo um conselho. Abra o olho. Não engula qualquer um como homem de Deus. O seu pastor que você congrega, eu não estou aqui generalizando, mas fique atento, porque por trás de uma santidade, que nem esse apóstolo, capinha branca, para dizer que tem uma intimidade com Deus para ministrar, por trás dessa capinha branca, meu amigo, pode estar um verdadeiro hipócrita que usa o meio evangélico, a Bíblia, um discurso bonito, impactante, que convence você de que aquele lugar onde ele está é algo do céu, um pedacinho do céu, como eles falam. Mas no final ele está de olho no seu bolso e também, dependendo o casal, a família, numa filha tua. E depois, meu amigo, o que acontecer, não venha dizer que não foram avisados. Eu estou aqui diariamente alertando e avisando sobre esses malandros da fé. Falsos pastores, pastores lobificados, lobos transvestidos de ovelha, que estão só com um objetivo: atacar a presa que estiver vulnerável. E depois se vitimizam como que se fosse alguém vítima, né, de um abandono, que se criou sem pai, sem mãe, mas isso não justifica o mau caratismo. Eu conheço muitas pessoas que hoje são homens, mulheres íntegros, de caráter, que passaram por coisas pior do que ele relata aqui. Viver no orfanato não dá imunidade para você justificar a sua canalice sem vergonhice. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E para quem nos enviou aqui esses detalhes, agradeço a cada um de vocês. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.